Olá, sejam todos muito bem-vindos ao grande vlogão do mês de dezembro, o último vlog literário do ano. Não dá pra acreditar, parece que ontem eu tava gravando o vlogão de janeiro pra vocês e cá estamos já na finaleira do ano. Foi um ano muito produtivo, muitas leituras boas, vocês me acompanharam em vários momentos incríveis. E sem mais delongas, deixa eu já contar pra vocês o que eu tô lendo no último mês do ano. Como de praxe, eu não consigo ler um livro só, então eu vou começar dezembro com 4 leituras em andamento. Seja o que Deus quiser, vou conseguir finalizar tudo. Comecei o mês lendo Assassinato no Expresso Oriente, que é um dos livros do Read Crite 2025. Tá bem legal esse aqui, tô gostando bastante. Eu acho que vai ser um dos melhores do ano em relação a Agatha Christie. Comecei também na finaleira de novembro e trouxe pra dezembro O Lado Selvagem. Esse aqui tá bem bom, só que ele é um livro mais lentinho. Eu não consigo ler muito dele o tempo todo, então eu tô deixando pra ler ele um pouco antes de dormir, porque eu acho que ele tem um clima que precisa de um pouco de silêncio e quietude pra você entender direito. Ele é um livro que fala sobre duas irmãs que vivem uma realidade abusiva, social e psicologicamente, e elas vivem numa cidade em que a violência e os abusos contra as mulheres são coisas constantes, e a gente vai acompanhando essas duas irmãs desde a infância, que foi uma infância muito triste, muito difícil, até o momento da idade adulta, onde elas são usuárias de drogas, e de repente mulheres ali do convívio delas começam a aparecer assassinadas no Rio. Só que o tom de suspense dele, gente, ele é bem segundo plano, talvez terceiro, talvez quarto. Ele é muito mais focado no drama mesmo, de você entender a jornada daquelas duas mulheres desde a infância até a idade adulta. Mas enfim, quando eu tiver um pouco mais de substância pra falar do livro, eu comento com vocês. Outro que eu comecei foi também o Lady Killers. Esse aqui tá sendo uma leitura super interessante. A autora aqui, ela delineou 14 casos de assassinas em séries das mais variadas partes do mundo, em épocas diferentes. Eu tô lendo uns 2 casos por dia, até porque é o tipo de coisa que você lê e você faz alguma pesquisa, você vê se tem foto, você vê se tem imagem, procura informações adicionais, então é uma leitura que eu tô gostando de fazer ela um pouquinho por vez, e tá sendo uma experiência muito curiosa fazer essa leitura e conhecer essas mulheres. E uma coisa que eu tô gostando na autora é que ela não é muito de fazer uma gente, como é que se fala? Esqueci como fala a palavra. Eu vou deixar ela escrita aqui. Espetacularização, da figura dessas mulheres. E ela traz também um pouco do contexto de vida, o contexto social, o contexto da cidade, da época em que elas viviam e o que aconteceu ao redor delas. Então tá sendo bem legal. Bem legal, gente, não no sentido de, nossa, os crimes que elas cometeram foram muito legais. Não é isso que eu quero dizer, mas vocês entenderam. E outro livro que eu comecei a ler lá em novembro e também vou continuar lendo agora em dezembro é A Espera de um Dilúvio, da Dolores Redondo. Esse aqui é um livro policial espanhol e ele é um tiquinho mais lento, sabe? Aquele livro que exige de você um pouco mais de atenção também. Então eu comecei a ler ele meio sem pressa também e espero terminar agora em dezembro. Eu tava gostando bastante dele. Agora no início da semana eu não li muita coisa, eu devo ter lido algumas páginas só, mas é aquilo, né? Vou lendo e vou comentando também. Inclusive, vocês repararam como a minha estante tá organizadinha, tá bonita? Logo depois do book haul de aniversário, eu reorganizei a estante pra colocar os presentes nela, então agora ela tá toda organizadinha. Vai durar provavelmente uma semana, mas eu achei que era um bom momento agora do final do ano pra reorganizar e colocar os autores um do lado do outro. Separei eles mais ou menos por nacionalidade, que é o que eu costumo fazer, é a organização que eu gosto. E espero que essa organização dure durante alguns dias, né, gente? Não tenho muita fé que vai acontecer, porque eu mexo demais nela, mas pelo menos por hoje ela tá bonitinha. Voltei porque eu esqueci de mostrar pra vocês uma coisa que chegou no último dia de novembro, eu acho, que foi o novo livro da Isa Artagão, Segredos Enterrados, de Spencer Coveiro. Olha que capa legal. É muito fofo. Ele veio com um distintivo também. Eu vou deixar a foto aqui do ladinho pra vocês verem. Quem me enviou foi a Isa, querida, maravilhosa. E eu tinha comentado sobre o livro da Isa num dos meus últimos vídeos sobre lançamentos de suspense que estavam chegando. E eu achei a sinopse desse livro muito incrível. Olha só, ele fala sobre a Ariela Paixão, que é uma inspetora da Polícia Civil. E ela volta pra cidadezinha onde ela cresceu, que é Santo Amaro, porque o pai liga pra ela dizendo que a mãe tá muito mal. E apesar dela não querer voltar porque ela não gosta do lugar, ela se vê, digamos, nesse ímpeto de retornar e ver a mãe pela última vez. E a mãe dela deixa 2 cartas que devem ser lidas pela Ariela
ela só depois do seu enterro. E se não bastasse todo esse turbilhão de emoções que a personagem tá vivendo, uma jovem de 17 anos vai ser assassinada ali em Santo Amaro e a Ariela vai se ver envolvida ali na investigação. Todos os elementos que a gente gosta. Eu quero ver se eu consigo encaixar ele agora nas leituras do mês de dezembro. Eu tenho muita coisa pra ler agora em dezembro, gente. Eu não vou fazer muitas promessas, mas esse aqui é um dos livros que eu quero tentar ler agora mesmo. Eu acho que para as últimas semanas de dezembro eu vou estar um pouquinho mais tranquila em relação à criação de conteúdo, então eu vou ter mais tempo pra ler. Enfim, mas se eu começar ele, eu mostro pra vocês e eu comento sobre a minha opinião em relação à história, tá? Vou experimentar o cappuccino que eu ganhei de aniversário. Não sei se vocês já tomaram esse. Ó, você pode fazer ele tanto na máquina de espresso quanto normal, né? Esquentando o leite e colocando. É o sachêzinho que você dilui, então, nos 50 ml de leite, ó, em uma xícara. Ou você pode preparar na máquina de espresso, que eu não tenho. Adoraria ter, mas não tenho. Então, vamos no modo tradicional. Atualizando vocês sobre as últimas leituras, nos últimos dias eu não gravei muita coisa pra vocês, mas eu li muito, viu? Eu li 4, 5 livros, só que todos eles são bem curtinhos, então isso explica porque eu consegui ler todos eles tão rápido, né? Então eu terminei O Assassinato na Casa do Pastor, eu achei muito legal esse livro, eu acho que é um dos melhores realmente da Agatha. É o primeiro livro onde aparece a Miss Marple, ela vai ajudar, no caso, a investigar essa morte desse homem que acontece na Casa do Pastor de St. Mary's Mead. Foi um livro que ele equilibra bem mistério e diversão, tem um toque de humor, eu gostei bastante. Depois eu li mais um Agatha, olha só que legal, Assassinato no Beco, que é um conto dela de 1936, que tá saindo nessa coleção aqui da LPM, que é a coleção 96 páginas, que são livros de 96 páginas, textos integrais, eu achei muito legal. Esse aqui era um conto que eu também não conhecia. Aliás, gente, muito obrigada LPM por ter me dado essa oportunidade de ler muito Agatha esse ano, eu adorei. Depois eu parti para um romance policial, que é O Perigo na Esquina, do Taylor Diniz. O Taylor, ele é um escritor de Porto Alegre, e esse livro é um policial noir, bem naquele estilo Raymond Chandler, sabe? Então se você é fã do Raymond, dê uma olhadinha no trabalho do Taylor, que eu acho que você pode gostar. Fala de um detetive particular que trabalha em Porto Alegre e ele é contratado por um pastor evangélico para procurar o filho dele que saiu de casa há mais de 10 anos e nunca mais voltou. É um livro que vai falar sobre o submundo noturno de Porto Alegre. Então se você é aqui da região, se conhece Porto Alegre, vai reconhecer as ruas, os bairros, é bem legal, gostei bastante. Lembra que eu comentei com vocês que uma das minhas coisas favoritas das parcerias desse ano foi ler coisas que não estariam no meu radar? Então, através da LPM eu li o Dois Gimlet na Quinta Avenida, que é um romance francês. Esse aqui fala sobre dois jovens que eles se conhecem em 1960 em Paris e eles se separam depois de um namoro breve e eles voltam a se encontrar em Nova York 40 anos depois. E eles vão sentar juntos, vão falar sobre a vida, vão ter esse momento nostálgico de relembrar a juventude e decidir se eles voltam ou não a ficar juntos. É um romance bem fofinho, interessante, assim, sobre juventude, sobre experiências, sobre as coisas que acontecem na vida. Então foi uma experiência bem interessante conhecer o Philippe Labro. E depois eu li esse aqui, que é Vire essa folha do livro e se esqueça de mim, da Clara Corleone, que é um romance contemporâneo que fala dessa mulher que vive um relacionamento tóxico com esse namorado de juventude, que ela encontra e reencontra ele ao longo de toda a vida. Só que cada vez que ela se reencontra com ele e cai na teia de mentiras desse rapaz, ela acaba se desintegrando mais e mais e mais. Ele é um livro curtinho, eu li ele numa tarde, assim, foi bem rápido, mas eu achei bem interessante conhecer a escrita da Clara. Fica a dica aí se você gosta de romance contemporâneo, que fale sobre relacionamentos e problemáticas de relacionamentos. Oi, queridos, chegaram coisas aqui, então já deixa eu mostrar, porque eu quero mostrar, porque é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Recebi mais 2 presentinhos de aniversário, só que eles chegaram depois do vídeo do aniversário, então eu vou aproveitar pra mostrar eles aqui. Primeiro foi o Jogo do Assassino. Esse presente aqui eu recebi da querida Erika. Vou deixar o Instagram da Erika aqui pra vocês conhecerem, porque ela fala muito sobre suspense, sobre thriller, e eu acho ela incrível. E ela me enviou, então, esse presentinho que faz parte da coleção do Clube do Crime. Nesse aniversário, então, eu ganhei 2 livros dessa coleção. Tô ficando muito bem paramentada, agora só falta eu ler, né? Mas vai acontecer, vai acontecer. E, gente, olha só a capa desse livro. Aliás, a Harper tá arrasando nessa coleção. Tá um livro mais bonito que o outro, né? Fantásticos. E uma curiosidade, gente, é que a Nagayo Marsh, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, peço desculpas se não for. Ela foi contemporânea à Agatha Christie, inclusive as duas eram consideradas rainhas do crime. Ela foi uma das precursoras da literatura policial, ou ter mulher escrevendo literatura policial, e nem sempre a gente fica sabendo dessas informações, mas essa coleção tá trazendo isso pra gente, eu acho
fantástico. E dos queridos Jander e Robson, eu recebi A Outra Irmã, da Claire Douglas, que eu também amei. Recentemente eu li um livro da Claire Douglas e eu achei muito legal. E aí esse aqui é o segundo trabalho dela publicado aqui no Brasil. Eles me enviaram esse presente maravilhoso. Também vou deixar o Instagram deles aqui. Eles falam muito sobre suspense psicológico, então se essa é a vibe de vocês, e eu sei que é, vários de vocês amam, sigam eles lá, contemplem, porque eles fazem um trabalho incrível. E esse livro é um suspense que fala sobre duas irmãs e parece que uma delas vai ser atacada e depois descobre, através de uma mensagem anônima, que na verdade o ataque era pra outra irmã, não era pra que foi parar no hospital. Enfim, tem um mistério ali ao redor de duas irmãs gêmeas. E se for tão legal quanto o primeiro livro, eu acho que eu vou gostar. Amei, amei, amei. Também recebi, gente, o último livro do Desafio Read Crit 2025. Está terminando, o último mês, foi uma aventura incrível, 12 meses lendo Agatha. E o último título do ano é o M.O.N., que eu também não li. Aliás, gente, eu não li nenhum dos 12 livros enviados esse ano. Pra mim foi uma surpresa incrível. E outra coisa que chegou vai interessar muitos de vocês, que é A Intrusa, o novo romance da Freida. Chegou aqui uma caixinha. Dentro da caixinha veio então o bottom, veio também uma lanterninha, chaveiro, e veio também uma capa de chuva que eu já tirei aqui da caixa e já guardei. E é claro, né, gente, veio o livro, veio A Intrusa. Esse livro fala sobre uma mulher que ela tá presa numa casa durante uma tempestade de água, não de neve dessa vez. Porque o último livro dela, o acidente, era uma tempestade de neve, né? E ela vai ver uma luz num prédio perto da casa dela, num galpão, e quando ela vai lá averiguar, ela vai descobrir que tem uma menina ali que tá coberta de sangue com um canivete na mão. Claro que no meio da situação ela leva a menina pra dentro de casa e é aí que o circo pega fogo, né? Ou não pega, né? Porque tá chovendo muito e não vai pegar fogo nada. Mas vocês entenderam o que eu falei. Enfim, expectativas estão sendo criadas. Vamos ver o que vai ser dessa vez. Então agora eu vou lá fazer espaço pra colocar esses 4 livros novos na estante e em breve eu volto pra conversar com vocês. A atualização de uma leitura pra vocês que eu comecei, que foi Assassinato no Verão de 99. Eu comecei a ler esse livro aqui porque ele tá na leitura coletiva da Mi, do Chuva Literária, e eu pensei, vou aproveitar que eu acabei de ganhar ele de aniversário e já vou começar a leitura. E a minha maior dificuldade com esse livro, gente, está em parar de ler, porque eu não consigo. Eu tô tendo uma dificuldade imensa com a meta. Aliás, eu já ultrapassei um pouco a meta da semana, porque tá muito bom. Ele é um mistério bem desenvolvido, não é muito longo, é um livro curto, aliás. Ele fala sobre 3 irmãos que eles se reúnem após a morte da mãe para o inventário e testamento. Esses 3 irmãos, eles têm um relacionamento super conturbado, eles não se dão bem, cada um deles tem uma vida específica bem diferente. E ali no meio, né, das coisas e tal, eles vão assistir uma fita VHS de 1999. E enquanto eles estão assistindo essa fita, eles vão descobrir que a fita tem gravado uma pessoa assassinada, uma pessoa que desapareceu mais de 20 anos antes. E essa gravação foi feita pela mãe. Então eles descobrem que o pai e a mãe sabiam que uma pessoa havia sido assassinada em 99 e não só sabiam, como tinham a gravação do corpo da pessoa. E é claro que isso vai virar um rebuliço, né? Então, tô lendo, em breve eu comento com vocês, mas eu tô amando esse livro, tá muito gostoso de ler, tá me deixando super intrigada. Em breve eu volto pra comentar com vocês, mas eu acho que vai ser uma leitura bem positiva. Atualização de leituras desse vlog, então terminei o Lady Killers, da Tori Telfer, gostei bastante dele, eu acho que eu tinha comentado alguma coisa sobre a abordagem da autora que eu achei super interessante, então foi uma boa leitura, fiz algumas marcações aqui de algumas questões que eu acho interessantes pra voltar em um futuro. Também terminei de ler O Assassinato no Verão de 99, que eu havia comentado com vocês também, né, que eu tava lendo, e gente, que livro legal, eu adorei. Esse aqui é aquele suspense pra você devorar em um final de semana, vai por mim, você pega isso aqui no sábado de manhã, né, nas suas férias, agora no recesso. Tudo bem que eu vou postar esse vlog depois do recesso, provavelmente, mas enfim, muita gente vai entrar em férias agora, então aqui, ó, esse aqui, gente, é perfeitinho. A história é boa, é instigante, é curiosa, não inventa nenhuma roda, como a gente costuma dizer, mas é realmente bem legal. Eu gostei muito do livro, vou gravar alguma coisa pra vocês. E eu também li esse aqui, O Quando a Sorte Te Visitar, da Stacey Willingham, outra boa surpresa que eu tive. Esse aqui é da 4ª temporada do Elas, eu acho que eu nem mostrei pra vocês que eu tava lendo, porque foi aquela coisa de, assim, peguei pra ler de noite, li, na noite seguinte eu li mais um pedacinho, e aí foi, de noite geralmente eu não gravo cenas de vlog pra vocês, e eu li o livro todo. Esse aqui é um suspense psicológico com Dark Academia, que é aquele estilo que se passa num ambiente acadêmico, tem um crime, um grupo de universitários, umas amizades muito tóxicas e esquisitas no livro, mas enfim, gostei bastante, eu resenhei ele aqui pro canal,
Também liberei uma resenha dele lá no Instagram, caso alguém queira dar uma olhadinha. Oi, gente, atualização de leituras. E assim, eu estou totalmente sem limites na quantidade de coisas que eu tô lendo nesse mês de dezembro. Mas assim, a esperança é a última que morre, né? Terminei de ler A Intrusa, da Freida McFadden. Achei legal, interessante, rápido de ler, curioso. Me irritei um pouquinho com a protagonista, como sempre acontece nos livros da Freida, mas foi uma boa distração enquanto eu tava lendo. Eu sempre comento com vocês que a Freida é aquela minha autora de meião, né? Ela tá sempre ali na meiuca, ela serve ao seu propósito, que é aquela leitura gostosa, rápida e empolgante para aquele momento que você precisa. Pois, gente, assim, eu tô lendo muita coisa. Eu comecei a ler Sobreviventes, da Megan Miranda, que é um livro que fala sobre um grupo que eles sofrem um acidente no final da adolescência, e eles fazem um pacto sobre esse acidente, alguma coisa aconteceu lá, e todos os anos eles se reencontram uma semana por ano pra ficarem juntos na semana do acidente, do aniversário do acidente. Mas você vai lendo e percebe que, na verdade, esse encontro serve muito mais para que um deles fique em silêncio do que para manter a memória do acidente. Porque parece que alguém tá sempre com medo de que esse pacto seja quebrado, sabe? Eu tô na metade dele, eu tô gostando, só que ele é um suspense bem devagar, no sentido de lentinho, sabe? Não acontece muita coisa, não tem muita reviravolta, mas eu curto esse tipo de história, vocês sabem disso, né? Então pra mim tá sendo uma boa leitura e depois eu comento mais com vocês. Hoje eu vou começar a ler também, aliás, reler A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, porque eu estou num grupo de leitura da Mi, lá do Chuva Literária. Estou atrasadíssima já devia ter começado a ler, mas eu ainda não consegui. Então esse aqui eu vou começar a ler hoje. Continuo lendo O Lado Selvagem, esse aqui eu li algumas páginas ontem dele, eu estou na página 242, mas eu havia comentado com vocês, né, que essa é uma leitura um pouco mais lenta mesmo. A narrativa, ela tem um tom, às vezes, fantasioso, as meninas têm um tom de falar que é bem fantasioso, então tem momentos que o texto parece quase onírico, não sei se essa é a palavra exata que eu quero usar agora, mas é o que eu vou usar. Então não é um livro assim que eu tenho pressa na leitura, sabe? Mas continuo lendo. Comecei também o Clube do Livro Mortal, da Lynn Liao Butler, esse aqui eu recebi da Faro. Eu li um comecinho dele, eu li 96 páginas, e assim, o comecinho não me pegou muito, tá? Vou confessar pra vocês, mas teve muito a ver com a escrita da autora. Até esse momento que eu tô lendo, as protagonistas se falam muito por telefone, e eu fiquei um pouco irritada com o tanto de ligação que elas ficam se fazendo, e elas só se falam por ligação. Sem falar que, assim, é um grupo de amigas, mas, gente, se isso aqui são amigas, eu tenho medo das inimigas delas, sabe? Mas, enfim, tô muito no começo ainda pra dar qualquer opinião mais geral sobre a história. E eu também continuo lendo A Espera de um Dilúvio, da Dolores Redondo. Eu li mais 10 páginas dele. Esse aqui eu não li muita coisa, mas continua ali na lista de leituras. E é isso, gente. Essa é a quantidade de livros que eu estou lendo nesse exato momento de atualização pra vocês. Em algum momento, né, todos eles serão lidos e finalizados. Tenham paciência comigo. Vai acontecer e é isso. Em breve eu volto. Beijos. Essa semana, eu não lembro em qual rede social eu vi, mas era uma frase mais ou menos assim: o livro é sempre igual, mas você é sempre uma pessoa diferente. Pra explicar por que a gente tem interpretações diferentes das mesmas histórias, mas também pra explicar por que às vezes a gente acaba descobrindo coisas novas em livros que a gente já leu. E essa é uma das minhas coisas favoritas da releitura de livros, que é quando você se reencontra com uma coisa que você já leu e acha que já entendeu, mas a bagagem que você vai ganhando ao longo do tempo, ela acaba se mostrando muito mais complexa e ela torna a leitura também mais completa e mais complexa. Por isso que eu acho que tem livros que de vez em quando é legal reler, principalmente os clássicos e tal. E eu tô tendo uma experiência dessa com a releitura de A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Eu li esse livro há uns 10 anos mais ou menos, e agora, relendo ele 10 anos depois, e tendo uma bagagem muito maior, tanto em literatura vitoriana como em gótico, que são dois assuntos que eu me interesso muito e que eu gosto de ler e aprender sobre eles, eu percebi o quanto a minha leitura dessa vez tá totalmente diferente da leitura que eu fiz há 10 anos. Por exemplo, né, nessa releitura de agora, eu consegui pescar em vários momentos referências literárias que o Henry James faz, que 10 anos atrás eu não tinha feito. Por exemplo, as menções que ele faz e as conexões que ele faz com Jane Eyre, por exemplo, tem aqui dentro. Quando ele fala sobre a Anne Radcliffe, e aí agora eu finalmente entendo por que ele tá fazendo uma alusão a Anne Radcliffe, que era uma coisa que, né, na época também eu não entendia. A questão da ambiguidade narrativa também, eu acho que nessa releitura tá se tornando muito mais visível do que eu tinha percebido antes. Então tá sendo uma releitura bem interessante. Tanto é que, ó, tô
tô fazendo anotações e tal no meu exemplar, e tem sido uma experiência diferente. É aquela máxima, né, que comenta que o livro clássico, ele sempre vai ter alguma coisa a te dizer, não importa quantas vezes você fizer uma releitura. Então tá sendo uma experiência bem interessante. Eu acho que eu vou tentar terminar ele hoje, até porque a discussão no grupo lá da Mi do Chuva Literária é no próximo final de semana. Então eu vou terminar e depois eu acho que eu vou fazer uma resenha nova sobre ele. Eu até tinha uma resenha antiga aqui no canal desse livro, na edição antiga que eu li, mas aquela resenha, eu hoje considero ela uma resenha um pouco rasa, e eu acho que hoje eu teria mais coisas a entregar, então eu até privei já aquela resenha, na intenção de fazer uma nova talvez, mas enfim, em breve comento mais. Duas leituras finalizadas agora no mês de dezembro. Eu terminei a minha releitura de A Outra Volta do Parafuso de Henry James, e essa aqui foi uma releitura bem interessante e proveitosa, porque eu comentei com vocês, né, relendo agora com um pouquinho mais de conhecimento sobre o período, sobre o gótico e sobre o contexto de escrita ali do século XIX, eu acho que eu aproveitei o livro um pouco mais. Foi uma releitura bem mais interessante, mas gostei mais do que eu gostei da primeira vez. Também terminei de ler Os Sobreviventes da Megan Miranda. Esse aqui é um suspense psicológico, e assim, gente, eu gostei, eu dei 3 estrelas, talvez 3,5 pra ele. Porém, eu dei uma olhada lá no Scooby e eu vi que a nota dele é assim, 1 estrela, 2 estrelas. Muita gente não gostou desse livro. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, eu entendo quem não gostou, tá? Eu li as resenhas, eu li as opiniões, e ao mesmo tempo em que eu gostei de algumas coisas na narrativa, eu também entendo quem não gostou e os motivos que apontou pra não ter gostado. Porque esse é um livro que ele tem uma história interessante, ele tem uma virada no final ali, uma virada de enredo também que é interessante. Porém, eu acho que a execução dele, ela pode soar um pouco cansativa para alguns leitores, eu entendo isso. Eu acho que a autora se estende muito em algumas coisas, em vez de talvez trabalhar o que realmente precisaria ser trabalhado na narrativa. No entanto, tem uma coisa que a Megan usa nesse livro, que ela já havia usado num outro livro anterior dela, que é a narrativa de trás para frente. Então, tem um acidente nesse livro, e o acidente é contado do final para o início. Então, quando você chega lá no final, é interessante você reler, na verdade, o acidente do final pro começo. Faz sentido? Que aí você vai entender direitinho o acidente. Mas enfim, claro, a pessoa que não gostou do livro não vai reler todas as cenas do acidente, porque ela já tá de saco cheio, né? Mas pode ser uma coisa interessante. Então, eu gostei, não amei, e eu entendo quem não gostou muito, porque eu li as opiniões das pessoas e algumas coisas realmente fazem muito sentido. Mas mesmo assim, fica a dica pra quem gosta de suspense psicológico. Eu sei que vários de vocês ficam curiosos quando um livro, ele desperta, assim, essas opiniões bem diferentonas. Então, fiquem de olho nesse. E agora, né, eu vou seguir lendo então A Espera de um Dilúvio, que eu avancei na leitura, e eu estou na página 357, não falta muito. E eu comecei a ler esse aqui, ó, A Mulher Enjaulada, que é o livro que deu origem à série da Netflix, que eu tava louca pra ler. Eu resolvi pegar ele agora em dezembro pra tentar ler antes do mês acabar. Eu quero gravar uma resenha dele para o mês de janeiro pra vocês, então já estou fazendo a leitura. E é isso, até breve. Não, deixa eu contar uma coisa engraçada pra vocês que aconteceu essa semana. Fui me encontrar com uma amiga pra tomar um cafezinho, e aí quando chegou lá, ela tá com uma sacola, e ela me diz assim: Cat, quero te devolver 2 livros que você me emprestou. Peguei os livros na mão, olhei pra eles e falei: esses livros não são meus. E elas são sim, tem teu nome dentro. E realmente, eu abri os livros, eles têm o meu nome dentro, ou seja, eles são meus. A questão, gente, é que eu simplesmente não tinha memória nenhuma de ter emprestado esses livros pra ela. Em minha defesa, ela estava com esses livros há uns 10 anos. Não fiquei brava, porque ela é uma das minhas melhores amigas, e ela se mudou de casa, daí os livros ficaram numa casa, ela foi pra outra, então tá tudo certo. E ela me devolveu 2 livros que eu não lembrava mais que eram meus. Pra vocês verem como às vezes acontecem algumas coisas, que são esses 2 livros aqui, ó. O Mercador de Livros Malditos e O Labirinto no Fim do Mundo. Inclusive, eu acho que eu só li esse, tá? Esse aqui eu não tinha lido ainda, eu emprestei pra ela na época. Ela não leu, tá? Ela ficou 10 anos com ele e ela não leu. Tá perdoada, não tem problema, mas assim, né, galera? E aí, gente, agora eu tô com 2 livros que eu nem sabia que eu tinha. Eu tenho memória de ter lido esse aqui, O Mercador de Livros Malditos, eu acho que até tem nota lá no Scooby, mas esse aqui, esse segundo, realmente eu não li, e eu nem sabia da existência
do querido. Enfim, ganhei 2 livros que já eram meus, mas eu não lembrava. Daí, nesse mesmo encontro, ela e uma outra amiga me deram um presente de aniversário atrasado, que foi o Leiloeiro, da Joan Samson. Gente, eu peço desculpa pela luz, mas essa última semana de dezembro tá super nublado. Não tem sol em momento nenhum, tá fazendo pouquíssimo sol, então ou eu gravava nublado ou eu não gravava, então tô gravando assim mesmo. Mas vocês estão me vendo, estão me escutando, então tá tudo certo. Perdoem a imagem. Então, elas me deram esse livro aqui que tava lá na minha lista da Amazon. Esse aqui é um clássico do terror dos anos 70, ó, de 1970. E a Joan Samson, gente, pelo que eu sei, esse foi o único livro escrito dela. Logo depois ela morreu, infelizmente, de um câncer cerebral. E ela deixou, então, o mundo com essa grande obra do terror. E eu tava super curiosa pra ler desde o lançamento do Dark Side, então agora eu ganhei, estou bem feliz. Outro presentinho que chegou aqui em casa, chegou de Natal, do querido FS, que acompanha o canal e apoia o meu trabalho. Ele me enviou, então, o Mistério dos Chocolates Envenenados, mais um exemplar da coleção do Clube do Crime, da HarperCollins. Agora eu tô com vários, gente. Eu teria que fazer uma maratona de leitura só de livros do Clube do Crime, né? De repente pegar um mês único e ler todos durante um mês inteiro. Gente, muito legal mesmo. E esse aqui, ó, tem o pós-fácil da Bel Rodrigues e a tradução do Ulisses Teixeira. Muito legal, eu amei, muito obrigada. Inclusive, você me desejou aqui Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Retribua as felicitações. Espero que você também tenha um Feliz Natal e um Ano Novo incrível e que 2026 seja ainda mais incrível e mais próspero. Recebi também, olha só que legal, o livro de um autor nacional que entrou em contato comigo, né, perguntando se eu gostaria de receber o trabalho dele, que é o Zorobabel. Esse aqui é um livro do Fábio M. Blanco. Zorobabel, o Demônio do Vento. Essa aqui é uma fantasia. Veio com os marcadores de página também, super gentil. Esse aqui, gente, ele tá lá no Kindle Unlimited, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, pra vocês darem uma olhadinha. Sabe o que me lembrou? Vocês estão vendo essa máscara aqui? Que interessante. Não parece a máscara do Telefone Preto? O filme de terror do filho do Stephen King, que eu esqueci o nome dele agora? Eu achei muito parecido. Inclusive, se o autor estiver assistindo o meu vídeo e quiser comentar aqui deixar aqui nos comentários a sua inspiração aqui para as imagens, eu acho que todo mundo gostaria de saber. Bem legal, muito obrigada. E eu vou deixar então o link pro livro do Fábio aqui embaixo para vocês darem uma olhada, tá? Outra coisinha fofa, gente. Eu achei uma graça que eu recebi, foi isso aqui, ó, do grupo editorial Pensamento, do qual a Jangada faz parte. A Jangada me enviou alguns livros no segundo semestre que eu li e comentei com vocês. Não sou parceiro oficial deles, mas eles me convidaram para essas ações pontuais e eu fiquei super lisonjeada com isso. E dentro, gente, olha só, veio uma vela, não sei se aparece, é uma velinha chamada Vela Miálgica e eu abri ela no dia que eu recebi, ela cheira super bem. Veio também um calendário de 2026 e olhem que máximo, o calendário, gente, todos os dias tem um gatinho diferente fazendo coisas diferentes. Eu achei uma graça, coisa mais linda, olhem só. Vai ficar na minha mesa pra eu ir acompanhando ao longo do ano os gatinhos do grupo editorial Pensamento. Veio também um Miau Parceiros, um card aqui agradecendo pela parceria do ano. E junto veio também, gente, um chazinho muito fofo, chazinho de camomila, que eu também gosto. Então fiquei muito feliz com esse recebido. Essa cola, gente, é um amor. Essa cola é muito fofa. Eu nem gosto de eco bag, né? Tenho várias ali, faço coleção. Essa aqui é uma graça. E era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês do que chegou por aqui. Agora eu vou continuar as minhas leituras, porque estamos na última semana de dezembro e eu tenho que dar um corridão pra terminar algumas coisas que eu quero finalizar antes do dia 31. Gente, finalizei o que eu acho que são as minhas 2 últimas leituras do ano. Deixa eu sentar pra comentar com vocês. Então, finalizei A Mulher Enjaulada e eu amei esse livro. Eu sabia que eu ia gostar porque eu li o segundo e eu gostei muito. E esse aqui, gente, eu fiquei muito feliz de ler ele. Eu só fiquei com pena de não ter lido antes de ver a série da Netflix, porque eu acho que se eu não tivesse assistido a série, a emoção do final e da caçada final seria muito mais legal. Mas mesmo assim, eu gostei. A série ficou bem parecida com o livro, tá? Até porque o autor tá na produção executiva, então eu acho que é por isso que acabou ficando parecido. Mas curti demais. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou fazer uma resenha dele completinha, com bastante informação. Mas foi um suspense, né, um livro policial super instigante, os personagens são ótimos e realmente eu estou torcendo para que a Record esse ano faça o relançamento desse livro, até para que mais pessoas tenham acesso a ele, porque os 2 volumes que eu tenho, o 1 e o 2, eu comprei usado, eu comprei em sebo, porque não tem mais para vender em livraria e tal. Então, se vocês encontrarem por aí, comprem, porque realmente é um romance policial muito bom. Finalizei também outro livro policial, que é A Espera de um Dilúvio, da Dolores Redondo. Esse aqui eu gostei, mas eu não amei ele. Eu acho que ele é um livro que ele se estende um pouco além do que seria necessário. Ele é um livro com parágrafos longos, capítulos longos, tem vários pontos de vista de personagens diferentes.
diferentes. E apesar de eu gostar muito de livros que se estendam bastante, esse aqui eu acho que ele foi um pouquinho além. Mesmo assim, gostei da história. É uma história bem imersiva. A gente tem aqui essa caçada, um assassino que atua em Glasgow, depois ele vai atuar lá em Bilbao, na Espanha, e a gente tem esse detetive que vai atrás. Então, assim, eu indico esse livro para quem gosta de livros policiais mais introspectivos e que o autor não tem pressa nenhuma de desenvolver a história, vai acontecendo ali no seu próprio ritmo. Se você nunca leu Dolores Redondo, eu não sei se eu indicaria começar por esse, tá? A não ser que o teu gosto literário seja esse que eu acabei de comentar. Mas valeu muito a pena, a escrita da Dolores é impecável, né? Ela é muito boa mesmo. Mas ele é um livro que o ritmo dele foge um pouquinho do que a gente tá acostumado, então se você for fazer a leitura, faça sabendo disso, tá? E agora, gente, finalizado esses dois livros, eu tô lendo umas outras coisas, né? Eu ainda tô lendo aquele livro da Dark Side. Comecei o Clube do Livro Mortal também, né? Eu comentei com vocês e também não terminei ainda. Não sei se eu vou terminar antes do ano acabar. E eu também comecei, eu li as primeiras páginas desse aqui, ó, que é o segundo volume dos Reis Malditos. Também não sei se eu vou terminar antes do final do ano. Mas é isso aí, né? Seguimos. Se terminar, foi. Se não terminar, não tem problema também. Levamos pra janeiro e a vida segue. E eu que achei que o ano não poderia mais me surpreender, hoje, dia 30 de dezembro, chegou essa caixinha aqui em casa do Dark Side, que eu não sei o que é, não faço ideia, tô bem curiosa pra descobrir. E fiquei super feliz, porque aí eu vou fechar o ano com chave de ouro, né? Bora abrir pra descobrir o que tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, eu estou sem acreditar, porque era um livro que eu queria muito, 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 muito. Veio nessa caixinha, com as plantinhas. E aí, quando você abria, olha, tinha todo um ambiente aqui, só que eu acho que no transporte ele bagunçou um pouquinho. Aí, veio esse livro, que é o Natureza Morta, da Kay Cronister. Eu falei dele num dos meus vídeos sobre lançamentos, que é sobre uma família muito antiga que vive num pântano e que todos, né, de tempos em tempos, eles fazem o sacrifício do patriarca da família para continuar a morar ali e para que nasça uma mulher nova, uma matriarca na família. Se não me engano, a sinopse era mais ou menos isso. Gente, vocês não têm noção da beleza desse livro. É muito lindo. Olha que eu falei pra vocês que bagunçou um pouquinho, porque tinha o cravo aqui, tinha a laranjinha seca, tá? Todo um ambiente pro livro. Daí veio o card, também fabuloso. E o marcador de página também, lindíssimo, né? Todos os marcadores de página da Dark Side são perfeitos. Olhem só por dentro esse livro, que coisa mais linda. Tá muito legal. Gente, eu estou simplesmente emocionada de ter recebido isso. Eu não esperava mesmo, foi uma surpresa. E vai ser uma das minhas primeiras leituras do ano, eu tenho certeza. Nossa, tô fechando o ano super feliz. Que incrível, Dark Side, muito obrigada. Não sei se vocês assistem os meus vídeos, né? Mas se estiverem assistindo, eu amei, amei demais. Olha aí, gente, então, 3 livros que com certeza eu não vou conseguir terminar de ler agora pra dezembro e eles vão ir para janeiro de 2026 junto comigo. E não, eu não tenho nenhum problema em levar livros inacabados para o próximo ano. Eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Não se sentem confortáveis fazendo isso. Mas pra mim não tem problema, gente. Eu acho super normal. Então, eu vou seguir lendo Os Venenos da Coroa, que é o 3º volume da série Os Reis Malditos. Também vou levar junto o Clube do Livro Mortal, que eu não avancei muito na leitura. Eu acabei deixando ele meio de lado pra terminar os outros. Então, vai ser uma das leituras de janeiro. E também sigo com O Lado Selvagem, da Tiffany McDaniel, que esse aqui é um livro meio atmosférico e eu acho que você precisa estar no mood. Você precisa estar no clima pra fazer a leitura. E agora, em dezembro, teve momentos em que eu gostei muito de ler ele, teve momentos em que eu deixei ele um pouco de lado, porque eu não estava conseguindo adentrar na narrativa. E esse aqui é um livro que ele merece ser lido com atenção. Não é o tipo de livro que você vai ler rapidíssimo, de uma hora pra outra, de forma acelerada. Não é esse tipo de história, então também não adiantava ficar forçando. Então esses 3 vão seguir comigo. E aí já me conta aqui se você é do tipo que faz um esforço pra terminar tudo antes do ano mudar, ou se você é que nem eu, assim, que não se importa e leva os livros junto.